Olá, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP. Eu sou Maurício Bento, servidor da Escola de Contas. No episódio de hoje, conversamos com Maria Fernanda de Carvalho Pio, advogada, pós-graduada em Direito Público e assistente jurídica do Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades, o IPGC. Mas antes de começarmos, gostaria de convidá-los para acompanhar mais de perto o trabalho da escola pelo Instagram e pelo YouTube, onde transmitimos eventos sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes. Links na descrição. Olá, sejam bem-vindos ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP, vinculado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Hoje nós recebemos Maria Fernanda de Carvalho Pio. Ela é pós-graduada em Direito Público e é assistente jurídica do Instituto de Planejamento e Gestão das Cidades, o IPGC. Maria Fernanda, obrigado por topar conversar conosco. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. É uma grande honra participar do meu primeiro podcast, especialmente falando de um assunto tão enriquecedor que são as parcerias público-privadas. Exatamente, hoje nós vamos falar aí sobre parcerias público-privadas nos presídios brasileiros, um tema mais específico ainda. Eu tenho gravado alguns episódios sobre PPPs aí ao longo de 2021 e planejo gravar mais, não só em 2021, mas também em 2022. É um tema que eu acho interessantíssimo e esse tema que você aborda, Maria Fernanda, que você estuda, é um que me chamou especial atenção, né? Os presídios brasileiros aí costumam ir para o noticiário não por boas notícias, né, mas muitas vezes por notícias ruins, infraestrutura ruim, segurança ruim, etc. E acho que as PPPs podem aí proporcionar uma alternativa, né, de solução. E eu queria então começar pedindo assim para aprofundar um pouco nesse ponto sobre o diagnóstico do sistema prisional, essa questão dos gargalos, dos problemas. Como você avalia a situação dos presídios brasileiros? Olha, quando eu estava escrevendo o meu artigo sobre parceria público-privada nos presídios, eu me deparei com uma frase do Dante Alighieri no livro da Divina Comédia, em que ele fala: abandonar toda a esperança atualmente no Brasil, porque esse encarceramento em massa, ele, ao meu ver, é uma arma utilizada em todos os lugares do mundo para se realizar um controle social dos indesejáveis. Ao invés de você buscar ressocialização, métodos de ressocialização, você apresenta um sistema carcerário arcaico em uma forma de punir, precarizando e desumanizando ainda mais os detentos, né? Quando eu estava na faculdade de Direito, nós estudamos que o sistema brasileiro prisional ele tem como um dos objetivos a ressocialização e a punição da criminalidade. Ou seja, o Estado ele precisa assumir essa responsabilidade de combater os crimes, isolando os criminosos da sociedade através da prisão, e ao mesmo tempo ele vai estar privando essa pessoa da liberdade, né? Deixando de ser um risco para a sociedade, mas cumprindo a sua pena e durante esse tempo se recuperando pelo sistema para poder ser ressocializado. Só que o que a gente enxerga é o contrário. Hoje, atualmente, nos presídios brasileiros, eles se tornaram grandes aglomerados de depósitos de pessoas. A superlotação é escancarada, é quase uma constante. Muitos não têm assistência médica e até mesmo higiene pessoal, o que vai acarretar graves doenças, né, físicas e psicológicas. Foi o que a gente pôde perceber nesse período de crise sanitária que nós estamos vivendo até hoje com relação ao Covid. Muitos detentos superlotados, né, dentro desses presídios sem uma assistência adequada. Dentro das minhas pesquisas, eu pude identificar, através do Sistema de Informação de Departamento Nacional, que atualmente nós temos 759.518 presos e monitorados eletronicamente. Nós somos o quarto país do mundo com maior superlotação de presos. E nós tivemos uma baixa de 2019 para 2020 com uma porcentagem menos de 20%. Então, isso é um pouco alarmante, porque você tem um país muito populoso e não se tem métodos de ressocialização que vão retirar desse gargalo, como você bem disse. Em 2015, inclusive,
o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele deferiu a ADPF 347 e declarou o estado de coisas inconstitucional em relação ao sistema brasileiro. E aí, devido a essas constantes violações indistintas e sistemáticas dos direitos fundamentais que os encarcerados estavam sofrendo, né? Que seria a precariedade, as violências físicas, as violências psicológicas. Então, tudo isso vai acarretar, sem contar que mais de 60% dos presos atualmente nesse sistema são pessoas pretas, são pessoas de uma parte mais marginalizada. Então, o que você pode identificar é que você tem um recorte presente dentro desse sistema carcerário, seja no feminino quanto no masculino. Entendi. Então, realmente, o Estado não cumpre aí um dos seus deveres de cuidar, de certa forma, de quem está sob sua custódia, né? Mesmo criminosos precisam ter aí direitos básicos garantidos, né? E o Estado não vem se mostrando muito eficiente, né? Infelizmente, muitos serviços não têm sido prestados eficientemente. Esse talvez seja um dos que mais chama a atenção, né? E nesse ponto, Maria Fernanda, então, queria que você também elaborasse um outro ponto, né? Então, qual pode ser uma possível solução? As PPPs podem ajudar nesse sentido? Como elas poderiam entrar? Então, as parcerias público-privadas, elas vão entrar em um ponto bem essencial, né? Porque quando a administração pública, algumas vezes, ela tem essa competência de prestar o serviço à coletividade. E, em alguns momentos, ela não vai ter essa capacidade de atender todas as necessidades sociais, né? E aí você entra com esses contratos de parceria público-privado, que vão te permitir essa delegação dos serviços ao parceiro privado. Então, o município, a administração pública como um todo, ela vai transferir a responsabilidade da execução dos serviços para o particular. Então, não dependendo de infraestrutura e conhecimento técnico para a realização dos serviços, que é um grande déficit atual da administração, né? Em alguns momentos ela quer construir um presídio, ela quer fazer um projeto de infraestrutura para melhorar ali a sua sociedade, mas ela não tem esse conhecimento técnico para que ela possa estruturar esse estudo de viabilidade, para que ela futuramente possa estruturar esse processo por um completo para levar à licitação. Então, a PPP, quando você assina o contrato, você está delegando isso para um parceiro privado que vai ter o conhecimento técnico para que ele possa fazer esse serviço, né? Então, há nesse arranjo uma relação de cooperação contratual, onde o município em particular, eles vão dividir os sucessos e os insucessos desse empreendimento. No caso da PPP prisional, em específico, o arranjo ele tem alguns pontos específicos que se diferenciam de uma PPP de cidade inteligente, por exemplo, porque vai ser uma gestão mista, né? Na PPP de Verão das Neves, você tem o diretor, que é um diretor da administração pública. Então, de um lado você tem a administração e de outro você vai ter o privado, cabendo a ele a construção, a manutenção, o funcionamento, o estabelecimento prisional, mas mantendo esse diretor ou essa gestão no poder público, até porque quando você fala de PPP prisional aqui no Brasil, é uma coisa muito nova, então tem muitas discussões, a questão do poder de polícia, a questão de como que você vai verificar, né, o verificador independente, a atuação dele ali dentro. Você tem muitos ônus, porque alguns momentos a administração está no seu gargalo também, ela não consegue fornecer esse serviço da forma mais adequada e não consegue ressocializar esse indivíduo da maneira esperada, mas você também tem alguns ônus e bônus aí que precisam ser ponderados. Até que ponto você vai negar o serviço e até que ponto a administração vai estar caminhando aí nessa concessão para que ocorra tudo da melhor forma possível, né? Então, sim, realmente as PPPs podem entrar, mas tem que haver um planejamento, né? Tem que pensar com cuidado de como vai fazer esse contrato. E exatamente esse ponto que eu queria entrar um pouco agora, assim. Como que seria a modalidade de PPPs a ser utilizada? Como pensar num contrato de PPPs em relação a presídios? Como começar essa discussão? Eu sei que, só fazer um comentário, né, você é de Minas Gerais, né, não mencionei isso no início, mas deveria mencionar, e realmente eu tenho
tenho lido alguns casos de Minas Gerais, acho que é o estado hoje aí do Brasil com mais avançado nesse ponto. Tem o caso de associações, né, a PAC, esse tipo de iniciativa que tem avançado bastante aí no estado. Então, como que um outro estado aí que queira pensar nisso poderia começar a pensar? Sim, primeiramente a PAC, ela é um trabalho incrível. Eu pude fazer um trabalho na faculdade sobre as APACs em Frutal, no interior, aqui em Triângulo Mineiro de Minas. E assim, o nível de ressocialização deles era praticamente 100%, porque você tem uma reintegração social com esses condenados, né? E as penas privativas de liberdade, elas são muito maiores. Você tem trabalhos, não trabalho, mas você tem formas de levá-los a uma nova estruturação, né? Dignificar a pessoa, seja dentro da igreja, ou seja te ensinando a fazer uma massa para construir uma casa, um bordado. Então, o trabalho das APACs, ele é muito bonito e ele tem uma estrutura muito bem estruturada. Na verdade, é um ponto que precisa ser aprofundado e eu acho que muito utilizado nos presídios atualmente, que precisa ser, né? Com relação à PPP, a modalidade para se estruturar, né? Na Lei 11.079, nós temos dois tipos, que seria a parceria público-privada patrocinada, onde a administração pública ela vai delegar ao parceiro privado a execução do serviço para que ela execute a obra diante tarifa paga pelo usuário. Aí vai ter acrescida a contraprestação do público, ou seja, nessa modalidade você vai ter os serviços uti singuli, que a gente usa um pouquinho aqui no direito, que é quando você traz essa utilização do serviço para o individual, para o facultativo. Você consegue, de fato, mensurar e aí você tem essa cobrança cabível. Um exemplo seria ônibus, metrô, então você tem essa PPP patrocinada. Por que eu estou explicando a patrocinada? Porque nessa modalidade de PPP, de PPP de presídio, você não vai usar ela. Você vai usar a administrativa, que é a segunda forma de concessão de PPP, onde a contraprestação ela será totalmente oriunda do parceiro público, já que é um serviço universo, né? Um serviço que não tem um destinatário, a não ser a coletividade em geral. Então, não é possível mensurar a utilização por esse usuário. Embora a gente possa quantificar quanto cada preso vale, da última vez que eu olhei, eu acho que era 2.800, mas mesmo assim você não pode, dentro da estruturação desse projeto, pedir que o preso pague para estar ali dentro, né? Realmente fica mais complicado cobrar do preso, né? Realmente, essa outra modalidade com cobrança a gente pensa muito em serviços que o usuário, o cidadão, né, vai estar pagando para utilizar o serviço. No caso dos presos, isso realmente fica impossibilitado. Mas um último ponto que eu achei interessantíssimo, sabe, de abordar aqui, é justamente falar sobre estudos de caso, né, de como foram desenvolvidos, né, e seus impactos. A gente acabou mencionando rapidamente aí o caso da APAC, porque realmente é um caso que chama mais atenção, e parece, né, ser um caso bem sucedido de parceria público-privada na área aí de presídios, né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais aí para os nossos ouvintes, para eles também entenderem como é que funciona esse PPP, como que foi feito o acordo entre o governo e a PAC e como estão sendo os resultados desses projetos atualmente. Então, só para esclarecer um pouquinho, a APAC, né, que é a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, ela é uma entidade civil sem fins lucrativos e ela vai se dedicar à recuperação e à reintegração desses condenados, bem como socorrer, de certa forma, e proteger a sociedade, né? E elas atuam como uma entidade para poder auxiliar o Poder Executivo e o Poder Judiciário, respectivamente, nessa execução penal e na administração do cumprimento dessas penas privativas de liberdade. Agora, a PPP,
ela vai ser estruturada pela administração pública. Então, quem vai estar estruturando isso vai ser, por exemplo, o município de Ribeirão das Neves ou o estado do Paraná, que em 1999, inclusive, ele tentou e conseguiu fazer uma prestação de serviço voltada para o sistema prisional, se baseando naquele modelo francês, que a PPP já é bem antiga no exterior. E aí a primeira experiência que a gente teve aqui no Brasil foi com essa iniciativa privada na prisão industrial de Guarapava, lá no município de Guarapava, no estado do Paraná. Então, esse município, ele fez uma concessão onde ele pôde terceirizar algumas atividades, como alimentação, vestuário, higiene. Essa foi a primeira interação com o privado. E esse tipo de concessão, ele é bem normal, ele é bem simples, na verdade, né? Agora, a PPP, de fato, a parceria público-privada, esse tipo de contrato, nós só temos uma no Brasil inteiro, que é a de Ribeirão das Neves, no estado de Minas Gerais, e ela teve como objeto a construção e gestão do complexo penal. E aí o contrato foi assinado em 2009, se não me engano, e o contrato vai durar 27 anos. Então, vai ser essa primeira estruturação. Alguns complexos já foram construídos, outros ainda estão em construção. E o que eles buscam, né? Eles vão ter que atuar dentro de alguns basilares que a administração pública determinou, que seria propiciar à penitenciária condições de se realizar uma regeneração dos presos, dotar um conjunto prisional suficiente com números adequados, né? Eles ainda têm que administrar, fazer a manutenção física do complexo, do projeto arquitetônico, ressocializar, e o financiamento por completo foi deles também. Esse tipo de projeto, esse esquema de PPP, ele não tem uma receita acessória. Por que você não pode ter uma receita acessória? Porque não tem como você ter um ganho do preso, por exemplo, trabalhando. Você não tem como estar vendendo ali dentro alguma coisa, porque o preço, tecnicamente, ele não vai ter o dinheiro, né? Então, ele não tem receita acessória, que é um grande asterisco, porque em projetos de PPPs, o diferencial, além dessas garantias, né, seria uma receita. E nesse caso, a gente não tem. O governo de Minas ele apresentou uma ótima garantia para a concessionária que ganhou, e além disso, eles recebem apenas a PRM, a parcela remuneratória mensal, paga mensalmente, né? E aí eles vão estar recebendo a PRM do Estado, paga por disponibilidade da vaga, ou seja, de cada preço, mais o desempenho de todos os meses. Eu acho que de exemplo grande e de bem estruturado, nós temos Ribeirão das Neves, que por enquanto é o único, salvo engano, São Paulo estava a vias de iniciar um projeto de PPP de presídio também. Acho que estão ainda em construção com o estudo de viabilidade, né? Mas devem utilizar como modelo esse de Minas Gerais. Perfeito, perfeito. Então, realmente, já temos aí, então, alguns exemplos bem-sucedidos de parceria e outros aí em desenvolvimento, né? Então, realmente, pode ser que venha a ser uma tendência no Brasil nos próximos anos, né? O que você acha? Você acha que isso tem potencial de crescer e se espalhar pelos estados brasileiros? Olha, eu acho que a estrutura, o Instituto PPP, ele é algo extremamente válido e enriquecedor para os municípios. Eu trabalho com isso todo dia, eu modelo projetos de iluminação pública, de usina fotovoltaica e resíduos sólidos. Acho que são objetos até mais fáceis de você tratar e debater quando você traz para o sistema prisional, você encontra vários pontos, né, a se discutir. Você entra muito nessa área dos direitos humanos, você entra muito nessa defesa também do detento, que é essencial. Então, eu acho que nós temos aí um grande caminho a percorrer. Você está lidando com a vida diretamente das pessoas, né? Então, é um ponto muito específico. Perfeito. Então, Maria Fernanda, obrigado aí pelo papo.
Queria te agradecer pela conversa, pela essa exposição, trazendo aí um pouco desse conhecimento sobre parcerias público-privadas. Obrigado aí e parabéns aí pelo trabalho que você exerce, tanto pesquisando, estudando e também elaborando aí materiais para prefeituras aí pelo Brasil. Obrigado. Muitíssimo obrigada, foi um prazer estar aqui com você hoje, Maurício.